Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Retornamos com o programa Bem Viver Corpo e Mente, mais uma vez aqui com vocês, para tentar trazer um pouco de conhecimento, de autoconhecimento, de passar para vocês a importância do autocuidado, de se olhar e de não ter medo de se olhar, né? E hoje estamos trazendo aqui o Dr. Dorval de Andrade Tessari. É um convidado ilustre que eu trago hoje, né? Que ele é ginecologista e obstetra, formado pela UX. E ele vai contar um pouquinho para nós como ele trabalha hoje, quando, aonde ele trabalha e o que ele desenvolve. E vamos, né, passar por vários assuntos aí que eu tenho certeza que vão ser muito interessantes. Olá, Dorval. Olá, Marga. Obrigado pelo convite e eu estou tua disposição para que a gente possa começar essa conversa. Tá certo. Muito obrigada também pela tua participação, a tua disponibilidade, né? Em primeiro lugar, eu gostaria que você nos trouxesse assim, você é ginecologista e obstetra, formado pela UX, mas tem uma formação vasta em outras, né? Em outras atividades, em outras formações que não tem muito a ver com a medicina tradicional, né, Dorval? Assim, ó, eu sou formado pela Universidade de Caxias do Sul, lá nos anos de 1985. Depois eu fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Ginecologia. Fiquei durante 2 anos e, por último, eu fiquei no que é o atual Instituto Nacional do Câncer para trabalhar com câncer de mama. Depois voltei para Caxias do Sul e entrei no mundo da psicologia. Entrei no mundo da psicologia. Como é que foi isso? Foi interessante porque o meu sonho era ser professor. A minha formação no Instituto de Ginecologia, por ser uma referência acadêmica, eu cheguei em Caxias do Sul e eu queria entrar na faculdade e eu não conseguia entrar na disciplina de ginecologia. E um professor meu disse, olha, tem uma vaga aqui para dar biofísica. Tu aceita? E eu disse, eu vou dar aula. E no semestre seguinte entrou um professor ou uma professora, eu não me lembro, que dava psicofisiologia para psicologia. E perguntaram se eu aceitaria dar essa disciplina. Eu disse, vou. Para o curso de psicologia. Para o curso de psicologia. E eu me lembro que naquela época, então assim, eu era muito novo, então um médico novo dando aula para psicologia, né? Então os alunos, eles pegavam lá no cantinho do livro e eles tentavam me pegar no que Freud dizia, o que Jung dizia, e eu sei lá, o que Freud dizia, o que Jung dizia. Naquela época nem passava pela cabeça. Não passava pela minha cabeça. E aí até que um aluno chegou e disse assim para mim, eu não sei onde é que eu vou aprender, aonde que eu vou colocar na minha prática da psicologia o que tu estás ensinando. E aquilo foi desafiador para mim. E aí eu respondi, disse assim, se eu estou aqui tentando aprender para ensinar para vocês, talvez vocês possam aprender para botar para os pacientes de vocês. Okay. E aquilo foi um desafio para mim. E aí eu entrei no mundo da psicologia, comecei a estudar, aí fui fazer formação em hipnose tradicional, depois eu fiz a hipnose científica, aí trabalhei com transpessoal, aí eu conheci um grande professor, que é o Antônio Carlos Costardi, que me introduziu com as obras de Grodek e a forma como eu vejo a medicina hoje. Por intermédio do Costardi, eu conheci a Cláudia. Olha só. E a Cláudia me introduziu no mundo da Gestalt terapia. E da psicologia, principalmente, né? E a partir daí foi, né? A situação foi... E aí eu, como ginecologista e obstetra, e há 2 anos eu parei de fazer obstetrícia. Porque quando eu achei que eu tinha dado tanto quanto eu recebi, né, eu disse assim, aqui deu, porque foram 33 anos como obstetra. Colocou um limite. Sim, mas quando eu senti isso... Tu sentiu essa necessidade?
E no final daquele ano eu parei de fazer cirurgia. Então hoje eu trabalho com ginecologia, mas fundamentado dentro do sentido do adoecimento para a pessoa que se dê conta do que pode estar levando ela a adoecer e como ela pode tirar proveito do adoecimento dela para a vida dela. Tá certo. Então, tu começou a unir os pontos, né? Eu li no teu livro, né, que eu trouxe ele aqui para a gente dar uma olhada, né, e para divulgar ó, essa obra-prima, que o título é Tudo Tem Sentido, Inclusive o Câncer, né? E tu fala no início do livro que as coisas na nossa vida, a gente tem que se deixar levar pela intuição, pelo destino, enfim, por alguma coisa que nos leve a um determinado ponto para entender que tudo tem sentido na nossa vida, que para tudo existe um motivo. O que acontece na vida de hoje, tu só vai saber se tem sentido no futuro quando dois pontos se unem. Em retrospectiva, tu fala. Sempre. Tu nunca vai, por exemplo, assim, eu estou fazendo isso aqui porque vai fazer sentido com tal situação na minha vida daqui a alguns anos. Não. O que acontece hoje, eu olhando para trás, aí eu vou dizer, aquela situação fez sentido para que eu pudesse estar aqui hoje. Certo. E confiar que aquilo que acontece é o que tem que acontecer. Que é o melhor. Que é o melhor. Que tem um sentido. Que tem um sentido. E isso, a cada dia que passa, eu estou mais convicto. E isso é uma convicção, isso não é uma verdade. É uma verdade para mim. Não, mas é uma verdade para mim. Claro. E eu vivo conforme aquilo que eu trabalho com os meus pacientes, aquilo que eu escrevo. É muito raro eu dizer alguma coisa que eu não vivencio. Claro, perfeito. E no livro, Grodek você teria um diálogo com o Grodek, né? Que é um diálogo. E ele afirma que câncer que não mata não é câncer. É essa afirmação? Ele faz essa afirmação. Por quê? Quando ele faz essa afirmação, isso me chocou muito, porque ele escreveu isso mais ou menos por volta de 1900. E aí eu fui estudar a história do câncer. E obviamente que lá em 1900, que começou, porque ele estudou na Universidade de Berlim, e o grande pai da patologia era Virchow. E Virchow foi professor dele. Certo. E aí eu comecei a estudar a história da evolução do câncer, né? E aí eu disse assim, mas não faz sentido isso. Mas como eu sou um apaixonado por Grodek, eu digo assim, o furo tem que estar no outro lugar. E aí eu pensei, disse assim, o câncer realmente, o câncer que é câncer, ele mata. Mata o quê? Ele mata ou o corpo físico, ou a estrutura psíquica para que ela possa morrer e nascer de novo. Tanto que as pessoas que são acometidas pelo câncer e elas entram num estado tão grande de se dar conta da existência, do valor da vida, elas nascem de novo. Mas elas precisam deixar alguma coisa para trás. Claro, abrir mão. Abrir mão. Então, eu te falando antes da entrevista, né, e eu gostaria de trazer aqui a minha experiência, que eu acho que em algum programa eu já abordei, mas eu gostaria, à luz do teu conhecimento, que tu pudesse nos explicar e ampliar esse tema. Que eu, na época que assumi a direção da PAI, tive uma febre durante 20 dias, e por um erro de diagnóstico de uma radiografia, deu um diagnóstico de atalactesia pulmonar e que depois não se confirmou, mas naquele momento eu achava que eu estava com câncer pulmonar, né? E a partir disso foi uma alavanca, um desenrolar de perdas de conceitos antigos, né?
e novas posturas perante a vida. Isso é real, essa mudança, Grodeck já dizia que eu tive a ideia de ter câncer, na verdade. Pode? Pode. Tu recebeu aquilo que tu precisava. Ninguém te diz que tu tinha câncer, mas o câncer se criou dentro de ti e se apresentou. E o câncer é a doença mais enigmática e mais simbólica que o ser humano possa ter. Porque o câncer, ele traz a morte para frente dos teus olhos. Certo. Não tem opção. Exato. Foi o que eu pensei. E quando tu te dá conta da tua finitude, tu começa a viver. Exatamente. Então, é o paradoxo, né? Então, quando a gente posterga situações de vida achando que o tempo de vida terrena, se a gente pode dizer que tem vida terrena, tem vida em algum lugar, não sei. Não sei mas também. da nossa finitude, quando tu desperdiça a oportunidade de tempo daquilo que a vida te dá como experiência, o câncer, ele te traz isso. Agora tu vai, então assim, acabou, terminou a tua frescura com a tua vida. Chega ou tu faz de aquilo que conta. tu precisa, ou tu vai morrer de qualquer forma, porque vai morrer de qualquer forma, qualquer um de nós. Mais cedo ou mais tarde. Então, nós não temos que lutar contra a morte. Porque a morte é aquilo que te dá grande sentido da vida. Para que tu possa experienciar. Porque a vida é um grande palco para se ter experiência e incorporar o vivido em si. Tu captura a vida. Perfeito. Tu captura ela. Né? Tu não é a gente passar pela vida, mas tu captura a vida, porque a vida te dá todas as possibilidades. E tu consegue viver muito mais o presente, muito mais intensamente, todas as oportunidades e todas as experiências que tu pode estar passando. Sim. E viver, né, muito melhor, muito mais tranquilo, sem tanto perspectiva de passado, de olhar só para o passado e se martirizar por ele, ou a questão do futuro, que também, né, viver no futuro causa ansiedade e descompasso. Um grande amigo meu, uma vez ele me disse assim, existem 3 causas de adoecimento do ser humano. O medo, a culpa e o ódio. A raiva, né? Então assim, o ódio, ele sempre, o ódio, assim, ó, a culpa sempre está no passado. No passado. Tu não pode sentir culpa de algo do aqui e do agora. Claro. Tu obrigatoriamente te sente culpa em relação a alguma coisa do passado. Que tu já fez ou deixou de fazer. O medo sempre está relacionado ao futuro. Claro. E o ódio sempre ao Ao presente. presente. Porque quando tu odeia no presente. Claro. De algo imaginário ou não, mas sempre de uma imagem. Quando tu odeia, tu perpetua a imagem do odiado dentro de ti. Então, por exemplo, eu posso estar falando alguma coisa aqui agora e alguém está ouvindo e me vendo e diz assim, não, esse cara, ele está completamente louco, fala um monte de besteira, Claro. e ela captura a minha imagem. Por quê? Porque eu represento aquilo que ela é e que não quer ver. Então ela projeta na minha imagem, sem eu saber que essa pessoa existe, o ódio que ela desencadeia em cima dela mesma. Dela mesma. Por isso que o ódio cega. Por que o ódio cega? Porque tu não vê a realidade, porque tu implanta dentro de ti uma imagem que tu precisa para dar a tua energia para voltar dentro de ti. A psicossomática, então, Dorval, ela vai dizer que a doença é uma representação simbólica daquilo que Daquilo que tu precisa ser. ser.
E por que essa dificuldade? A que tu atribui essa dificuldade das pessoas de encarar isso? De encarar como sendo algo existencial, algo que tem que ser aprendido e olhando a doença só como doença, né? Só o corpo físico. A que tu atribui? Por uma questão de cultura. Cultural ainda. É cultural. No Oriente, na China, não é assim, né? Então, assim, tu tem povos que olha a morte como um passo da vida. E essa coisa ela é tão louca que a partir do dia 1º de janeiro de 2022, a Organização Mundial de Saúde vai caracterizar a velhice como doença. Minha nossa. Então, eu estou começando a ficar doente já. Então, assim, Já tô... todos nós, na perspectiva da Organização Mundial de Saúde, morreremos. Quem tiver o privilégio de viver muito, vai morrer doente, mesmo que não tenha doença física. Só que a incorporação... Então, assim, com o passar do tempo, tu começa a ter diminuição das tuas funções. Funções físicas, cognitivas. Por quê? Porque tu tem uma existência física e tu precisa começar a voltar para dentro de ti. Retornar à tua origem. Voltar à tua origem. Então, tu vai ficar mais quieto, tu vai aprender a ficar mais em silêncio, tu vai procurar ficar mais dentro da tua casa. Isso não quer dizer que seja uma coisa geral, mas tu tenta voltar para dentro da tua casa interna, que é a vida. E, que é o destino certo, né? Que é aquilo que Mas tu não tem como mudar isso. Tu só tem uma possibilidade de não envelhecer. Morre antes. Morre jovem. Morre jovem. Agora me ocorreu uma questão que tu trouxe no livro, que eu achei meio impactante, essa questão de quem souber conjugar os verbos teria encontrado a vida eterna? Não. Não? Me explica. O que é? Não, é assim, ó. Para quem viveu uma vida plena, o último verbo que precisa ser conjugado é o morrer. Morrer. Então, para quem teve uma vida plena, a única coisa que falta é a morte. Mas para que a morte venha, tu precisa morrer. E o morrer é no se transformar. Ou seja, tu viveu a vida plena, tu teve contato, tu experienciou, tu conjugou todos os verbos. Cresceu, amou, bebeu, odiou. Todos os verbos. Todos os verbos que tu teve possibilidade. Certo. Conversou, trocou, transformou, ensinou, aprendeu. O último é morrer. Morreu. E a gente só para de aprender, que é um verbo, aprender a experiência. Certo. Quando o último verbo se instala, que é o verbo morrer. Eu digo que a morte é a última aprendizagem. Mais ou menos isso? Sim. É a última captura do teu corpo físico. De abrir mão do corpo físico para... Exatamente. Para entender que também se tem uma vida em termos de energia, né? Cósmica, enfim, o que a gente quiser acreditar, né? Sim. Enquanto energia. Sim. É óbvio que isso é uma crença. É uma crença minha, com certeza. Crença. Né? Mas, se nós pegarmos escritos de Spinoza, que fala de Deus natureza, que pega Goethe, que ele incorpora Deus natureza de Spinoza na ciência, nós pegamos o Tao, que fala do absoluto. Do inconsciente coletivo, talvez, de Jung. E como é que tu faz? E o isso de Grodeck? O isso de Grodeck é o Deus natureza de Spinoza. Que é a totalidade. Exatamente, né? Então, só o seguinte, né? Então, veja, olha como essa coisa é complicada. Se o todo é todo, nada pode estar fora do todo. Nada.
O ruim e o bom? Veja, se o todo é todo, nada pode estar fora. E nada pode estar dentro. Por quê? Porque se o todo é todo, não há uma fronteira que divide o dentro e o fora. Certo, certo. Portanto, Entendo. se o todo é. Se o todo é, ele não vem nem antes e nem depois. O tempo, ele é uma ilusão cerebral aonde ele te dá a oportunidade para que tudo que tu tenhas as tuas experiências tenha passos, para que tu possa ter a degustação do teu viver passo a passo. Certo. Dia após dia. Se o todo é todo, o todo existe dentro de mim. Nós teríamos toda a natureza humana, a natureza dentro de nós, mais ou menos isso? Sim, por uma ilusão cerebral dentro de nós. Então, quando eu rezo, por que eu rezo para lá? Se o lá é o mesmo que está dentro de mim. E aí a pergunta, quando tu reza para quem? Que justificativa que tu tens para rezar para um Deus lá, se esse Deus é o todo e ele está dentro de ti? Quando tu pede alguma coisa, tu simplesmente evoca um sentimento da tua totalidade. Concordo. Então, essa criação divina que foi nos colocado, ela nada mais é do que uma conveniência para nos manipular. Nos manipular para manter no caminho certo, do correto. Não existe correto e certo. E não existe errado. Faz parte do todo. Tu Faz estava parte falando do todo. antes. Faz parte do todo. O sombrio e a luz, e o luz. A luz e a escuridão. E a escuridão. A pergunta que se deve fazer é o seguinte. Por que fazer o bem faz bem? Por que tu deve fazer o bem? Porque neurobiologicamente, quando tu faz o bem para alguém, tu dá o direito de pertencimento. Então, quando tu está fazendo o bem para alguém, tu está fazendo o bem para ti. Tu está tomando um banho de hormônios que está estruturando a tua parte física. Quando eu falo que a gente tratando o outro bem, a gente trata a gente bem em primeiro lugar, seria mais ou menos isso? Sim. Mas que não tem nada a ver com religião. Nada. Eu costumo dizer assim, essa questão, né, do câncer, né? O câncer, então assim, o câncer, ele é quase que um deus. Aí tu tem o oncologista, ele é o bispo. E tu tem o cidadão que está lá embaixo. Né? Por quê? Porque é inacansável. Tu tem um Instituto Nacional do Câncer. É um hospital que trata do câncer, não é das pessoas portadoras de câncer. Da existência delas. Entende? Não existe câncer que chega na porta de um hospital. Existe uma pessoa acometida por um adoecimento que é denominado de câncer, mas que quem sofre é ela, não é o câncer. Justo nisso vem a questão da notícia do câncer. Me ocorreu agora que nós estávamos falando da dificuldade de muitos médicos e da grande maioria do que a gente ouve falar e do diagnóstico, de como dar esse diagnóstico. Tem médicos que nem falam para o paciente, falam apenas para os familiares. Não acontece isso, Dorval? Acontece, eu acho que cada vez mais. Por que essa menos. Dificuldade do médico se envolver e dar um diagnóstico amoroso, digamos assim? Assim, ó, eu vou te dar a minha experiência. Há um ano atrás, dia 21 de junho, o meu pai morreu. Amanhã? Não, hoje é 18. 18. Dia 6 de março de 2020, morreu o último irmão do meu pai. Dia 8, meu pai fez 85, e uma semana depois, ele entrou em confinamento.
E o meu pai era aquele cara que ele era rueiro. Ele vivia na rua, ele gostava. E o confinamento levou a uma situação do meu pai ficar dentro de casa. Passado um tempo, o pai começou a ficar fraco e a gente fez, o meu irmão, que também é médico, ele disse, Dorval, solicita uns exames. E quando eu pego o resultado dos exames, assim, devastador. Uma sexta-feira de tarde, eu estava fazendo o cabelo da Cláudia. Como assim? Pintando o cabelo da Pintando, Cláudia? para ela não ir no instituto, porque sim. era aquela questão toda de... Sim, nos primeiros momentos do confinamento da pandemia, né? Eu digo pro meu pai, eu ligo pro pai, pai, arruma as coisas, nós vamos pro hospital. Chegamos no hospital, ele, eu e o meu irmão. E o pai, os exames laboratoriais do pai estavam horríveis. Eu disse, pai, a coisa é grave, nós não vamos levar o senhor para a CTI, mas o senhor tem risco de vida. Ele disse assim, mas não posso acreditar, eu entrei aqui caminhando, como é que eu vou morrer assim? Pois é, pai, a coisa não é legal. No sábado de manhã, veio o diagnóstico de leucemia. Leucemia. E aí, eu e o meu irmão, depois que nós conversamos com a médica, explicamos para ele o que era, tal. Eu disse, pai, o tratamento assim, ele disse assim, não quero sofrer. Assim como eu estou falando para ele, não quero sofrer. Realmente era uma posição dele. Não quero sofrer. E eu disse, pai, o senhor aceita, então, não fazer tratamento? Não, eu já disse que eu não quero sofrer. Eu só quero voltar para casa para ver a minha gatinha, que é uma gata que ele tinha. Entre esse momento que a gente fez esse diagnóstico e a morte do pai foram 6 semanas e 3 dias. Num momento eu cheguei e falei para o pai, pai, o senhor pensou em algum momento que morrer seria melhor do que viver o que o senhor está vivendo? Ele disse, todos os dias. Todos os dias. Ó. Então, o que está faltando é nós perguntarmos para as pessoas o que elas querem das suas vidas. Que direito que alguém tem de impor um tratamento para alguém se esse alguém não quer? Certo. Que direito que eu tenho? Teria que ser uma opção dessa pessoa. Tu tem que dar essa opção. E ela tem o direito de decidir. Nada pode ser imposto. Tá certo. Olha. Isso é uma coisa honesta, que provavelmente, não sei tu, eu gostaria. E eu, no final da minha vida, eu quero ter o direito de decidir o que acontece comigo. Claro, com certeza. Ponto. E essa questão do motivo pelo qual os médicos, às vezes, levam a um diagnóstico, dão um diagnóstico ao paciente friamente, cruamente, sem olhar esse ser humano. Quais seriam as causas disso, Dorval? Assim, ó, eu acho que isso está diminuindo cada dia mais. Está diminuindo. As universidades de medicina, elas, aliás, as faculdades de medicina, elas têm se voltado para essa questão da psicologia na formação. Da psicologia, da espiritualidade. Espiritualidade, isso. Então, eu acho que nós estamos indo ao encontro desse movimento de... Basta tu te colocar no lugar de alguém. Se colocar. Entendeu? Assim, como é que tu gostarias de ser tratado? Claro, empatia. Empatia. Depois, antes de dar um diagnóstico para alguém, tu tem que olhar quem é esse alguém. O que ele pensa, o que ele faz, a história. O que trouxe ele até ali. Para depois tu fazer essa comunicação. Claro. Conhecer o ser humano que tu tá lidando. Sim, né? E tu não tá tratando com uma máquina isento. Mas a formação também, né, influencia muito do médico não estar preparado para isso, não ter uma formação. E, às vezes, uma dificuldade também emocional de se colocar no lugar do outro, de criar uma defesa, né? Uma carapaça para não sabe lidar com aquilo, com aquele sentimento, acaba... Eu acho que assim, ó, é como eu tinha te dito, eu acho que existem
três situações. Existem profissionais que não estão nem se importando com o sentimento do outro. Existem profissionais que são frios. São frios por quê? Porque não conseguem fazer o contato, por quê? A dor e o sofrimento do outro vai conectar com a dor e o seu sofrimento. Claro. E ele pode perder o controle disso. E pode perder o controle. E terceiro, que talvez é a maior parte do número de pessoas, de profissionais, não recebe um treinamento adequado para fazer essa comunicação de uma forma amorosa. Tá certo, perfeito. Olha, o papo aqui renderia muito, né? E eu já teria muitas outras perguntas para você, mas nós temos a limitação do tempo e eu queria mais uma vez te agradecer por ter vindo, né? E trazido esses conhecimentos e essas reflexões tão importantes para o ser humano, né? Para a gente poder se reconectar com o nosso isso, com nossa essência, com nossa, né? Enfim, o que a gente quiser chamar de lado divino, enfim. Mas muito obrigado mesmo, e eu gostaria que tu deixasse as tuas últimas palavras para quem acompanha nosso programa. Apesar de todas as dificuldades, eu acho que viver vale a pena. E o momento pelo qual nós estamos passando, que é um momento, eu não vou dizer o único da humanidade, porque a gente não viveu uma Segunda Guerra Mundial, a gente não viveu uma Idade Média, para dizer que a gente está passando a nossa pior parte a vida da humanidade. Talvez da nossa geração, sim. Mas também é tudo muito relativo, né? Como é que seria se nós vivêssemos no interior da África passando fome, com genocídio? Então, tudo é relativo. Mas eu acredito que verdadeiramente a espécie humana tem a capacidade de se reinventar. E o Covid seria esse momento? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o que tu diria, então, para os nossos telespectadores nesse sentido? Seja decente consigo mesmo. Verdadeiro. Só. Muito obrigada, e a gente termina aqui o nosso programa de hoje, e até o próximo.